Imagine um país onde o medo dominava cada esquina, onde sair de casa era arriscar a vida e onde a esperança parecia um sonho impossível. Agora, imagine esse mesmo lugar se transformando em um destino turístico vibrante, com ruas seguras e um povo que voltou a acreditar no futuro. Esse é El Salvador, uma nação que saiu do fundo do poço para virar exemplo mundial, liderada por Nayib Bukele. Como um país massacrado por gangues e corrupção, conseguiu essa virada épica? Fique comigo até o final para descobrir essa história que vai te surpreender. El Salvador já foi sinônimo de desespero. Entre 1980 e 1992, uma guerra civil devastadora matou mais de 75 mil pessoas e deixou cicatrizes profundas. O pós-guerra trouxe um novo pesadelo. As gangues, como a MS-13 e a Barrio 18, tomaram o controle. Em 2015, o país atingiu o ápice da violência, com uma taxa de homicídios de 103 por 100 mil habitantes, o maior índice do mundo fora de zonas de guerra. Extorsão era rotina. Comerciantes pagavam aluguéis às gangues para não serem mortos, e famílias viviam sob ameaça constante. A economia estava em frangalhos, com desemprego nas alturas e mais de 40% da população abaixo da linha da pobreza. A corrupção engolia o governo, e as instituições eram vistas como inimigas do povo. Para muitos salvadorenhos, a única opção era fugir, engrossando as caravanas de imigrantes rumo aos Estados Unidos. Mas foi nesse caos que surgiu Nayib Bukele, um líder que prometeu mudar tudo. Bukele não era o político tradicional. Com apenas 37 anos, esse ex-empresário e ex-prefeito de São Salvador trouxe uma abordagem moderna e direta. Ele começou como prefeito de Nuevo Cuscatlán, uma cidade pequena, onde implementou projetos que melhoraram a infraestrutura e a qualidade de vida. Depois, como prefeito da capital, usou as redes sociais para se comunicar com o povo, driblando a mídia tradicional e os partidos políticos antigos. Em 2019, ele concorreu à presidência com uma campanha centrada em duas promessas: acabar com a corrupção e derrotar as gangues. Cansados de décadas de fracassos, os salvadorenhos apostaram nele. Bukele venceu com 53% dos votos, tornando-se o presidente mais jovem da história do país. Com o poder nas mãos, Bukele agiu rápido. O coração da sua estratégia foi o Plano de Controle Territorial, um programa em várias fases para arrancar o controle das ruas das gangues. A primeira fase colocou forças de segurança, polícia e exército nas áreas mais perigosas, desmantelando as operações criminosas. A segunda fase investiu em inteligência, com tecnologia e coordenação para rastrear os líderes das gangues. A terceira fase foi além da repressão. O governo criou programas sociais para dar aos jovens alternativas ao crime, como escolas técnicas e oportunidades de trabalho. Para garantir que os chefes das gangues não voltassem a aterrorizar, Bukele construiu o Centro de Confinamento do Terrorismo, uma prisão de segurança máxima que hoje abriga milhares de criminosos, isolados do mundo exterior. Na economia, Bukele quis transformar El Salvador em um polo de investimentos. Ele lançou projetos ambiciosos de infraestrutura, como o desvio de Surf City, que transformou praias locais em destinos turísticos de primeira classe, e a modernização do aeroporto internacional, que facilitou a chegada de visitantes e investidores. A decisão mais ousada e polêmica foi adotar o Bitcoin como moeda oficial em 2021. Apesar das críticas de economistas que temiam instabilidade, a medida atraiu empreendedores de tecnologia e colocou o país na vanguarda da inovação financeira. Esses passos começaram a mudar a imagem de El Salvador, de um lugar a ser evitado para um destino promissor. Os resultados na segurança foram impressionantes. Em 2022, a taxa de homicídios caiu para 18 por 100 mil habitantes, uma redução de 82% em relação a 2015. Bairros que antes eram zonas de guerra, agora têm crianças brincando nas ruas. Comerciantes não vivem mais sob a sombra da extorsão e pais mandam os filhos para a escola sem medo. A repressão às gangues foi implacável. Prisões em massa, com mais de 70 mil detidos em operações contra o crime, e o isolamento dos líderes no Centro de Confinamento do Terrorismo cortaram as linhas de comando das gangues. Pela primeira vez em décadas, os salvadorenhos começaram a sentir o que é viver em paz. Mas Bukele não parou na segurança. Ele quis reconstruir o país de cima para baixo.
Os projetos de infraestrutura, como Surf City e a expansão do porto de Acajutla, geraram milhares de empregos e aqueceram a economia. O turismo explodiu. As praias de Yauzonte e Yautunco, agora promovidas como destinos de surf, atraem visitantes do todo o mundo. Em 2023, o país recebeu mais de 3 milhões de turistas, um aumento de 300% em relação a 2019. O Bitcoin, apesar das controvérsias, trouxe startups e investidores, criando um ecossistema de inovação que está gerando empregos para jovens. A economia de El Salvador, que antes crescia a passos lentos, começou a dar sinais de vitalidade, com um crescimento de PIB de 2,6% em 2022, acima da média regional. A transformação também chegou à sociedade. Bukele investiu pesado em educação e saúde. Novas escolas foram construídas em áreas rurais e programas de alfabetização e capacitação profissional abriram portas para milhares de jovens que antes viam o crime como única opção. Na saúde, clínicas e hospitais novos levaram atendimento médico a comunidades isoladas. A polícia comunitária, trabalhando junto com os moradores, criou laços de confiança que não existiam antes. Mães solteiras, idosos e jovens em situação de risco receberam apoio direto do governo, com programas sociais que oferecem bolsas, treinamento e assistência. Essas iniciativas devolveram a dignidade a pessoas que haviam perdido a esperança. A cultura de El Salvador também ganhou nova vida. Festivais locais, como o Carnaval de São Miguel, foram revitalizados, atraindo turistas e celebrando a identidade salvadorenha. O governo promoveu a culinária local, como as pupusas, e investiu em eventos culturais para mostrar ao mundo a riqueza do país. Essa redescoberta cultural ajudou a unir a população e a quem há um senso de orgulho nacional que estava adormecido. No cenário internacional, El Salvador virou um fenômeno. De um país que ninguém queria visitar, passou a ser estudado como exemplo de transformação. Líderes de nações vizinhas, como Honduras e Guatemala, começaram a olhar para o modelo de Bukele. Jornais como o Time York, Times New Times, The Guardian e a BBC publicaram reportagens sobre o milagre salvadorenho. Com milhões de seguidores no X e outras redes sociais, Bukele se tornou uma figura global, usando a sua influência para promover o país e atrair investimentos. El Salvador, antes sinônimo de tragédia, agora é visto como um símbolo de resiliência. Mas nem tudo é perfeito. A ascensão de Bukele trouxe polêmicas que dividem opiniões. Ele concentrou poder, substituindo o procurador-geral e juízes da Suprema Corte, o que levantou alertas sobre autoritarismo. Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, criticaram as prisões em massa, alegando que muitos foram detidos sem provas ou julgamentos justos. As condições no centro de confinamento do terrorismo também foram questionadas, com denúncias de tratamento inumano. Esses pontos geraram um debate acalorado. Será que a segurança justifica sacrificar liberdades democráticas? Para os apoiadores de Bukele, que são a maioria, sua aprovação já ultrapassou 90% em pesquisas. Essas medidas foram o preço necessário para salvar o país. Para os críticos, são um risco perigoso para a democracia. Mas apesar das controvérsias, a história de El Salvador é uma prova de que a mudança é possível. De um lugar onde o medo reinava, o país se transformou em um exemplo de superação. Nayib Bukele, com sua via ousada e abordagem direta, liderou uma revolução que devolveu a esperança aos salvadorenhos. Ainda tem desafios: consolidar a democracia, manter o crescimento econômico e garantir que os ganhos cheguem a todos. Mas o que El Salvador conquistou em tão pouco tempo já inspira um mundo. É uma lição de que com liderança, união e coragem, até os lugares mais quebrados podem se reconstruir. Valeu por assistir até aqui. Se essa história te inspirou, deixa aquele like maroto, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para mais vídeos sobre histórias incríveis como essa. Conta aqui nos comentários o que achou da transformação de El Salvador e qual país você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima!